Olá, meu nome é Camila e eu sou pesquisadora da equipe de Finanças Sustentáveis da FGV-SES. Nesse vídeo eu explico como as questões relacionadas à biodiversidade podem se traduzir em riscos e oportunidades para as instituições financeiras como bancos e investidores. Existem dois tipos principais de riscos para as instituições financeiras decorrentes de aspectos de biodiversidade. Em primeiro lugar, aos riscos relacionados à biodiversidade das empresas investidas e das empresas tomadoras de crédito, que podem gerar impacto financeiro para os seus investidores e financiadores. Em segundo lugar, aos riscos relacionados à biodiversidade decorrentes do próprio ambiente de negócios dessas instituições financeiras. Então, falando primeiramente sobre os riscos das empresas. Como as questões de biodiversidade impactam as empresas? Bom, uma empresa que tem em sua cadeia de valor um fornecedor que desmata ilegalmente pode vir a ter problemas reputacionais. Então, por exemplo, foi descoberto que um fornecedor de uma empresa frigorífica estava desmatando ilegalmente áreas na Amazônia para a criação de gado. Caso alguma ONG denuncie a empresa ou ela saia nos jornais ou na mídia social pela prática daquele fornecedor, a empresa pode vir a enfrentar um problema reputacional, gerando prejuízo à sua marca ou à sua imagem. Esse risco à imagem também pode gerar um problema de natureza comercial, à medida que os consumidores da empresa leem a notícia no jornal, nas mídias sociais e decidem boicotar a empresa, não comprando mais seus produtos. Além disso, aspectos de biodiversidade também podem gerar riscos operacionais. Por exemplo, um produtor agrícola que depende da polinização de abelhas e usa um determinado pesticida que reduz a colônia daquelas abelhas, pode vir a ter um problema operacional se houver uma redução daquela colônia de abelhas e a produtividade acabar sendo menor do que a esperada. Outro exemplo, o desmatamento de áreas do entorno da área agrícola pela empresa ou por um terceiro pode causar uma redução de predadores de pragas agrícolas, causando um aumento dessas pragas e uma redução da produção. Não gerenciar questões de biodiversidade pela empresa também pode gerar riscos legais. A gente pode lembrar de duas operações do IBAMA, por exemplo, a Operação Carne Fria, em 2017, em que o IBAMA multou frigoríficos por terem comprado carne de gado criada em áreas embargadas devido a desmatamento ilegal, e também na Operação Shoyu, no ano seguinte, em que o IBAMA multou tradings que estavam comercializando soja produzida em áreas embargadas. Esses riscos das empresas investidas ou das empresas tomadoras de crédito impactam de forma negativa o seu fluxo de caixa, podendo impactar o preço da sua ação e aí comprometendo o retorno dos seus acionistas, ou a sua capacidade de repagamento de seu financiamento, então com prejuízo aos bancos. O segundo tipo de risco para as instituições financeiras é o risco que decorre do seu próprio ambiente de negócios. Então, por exemplo, as instituições financeiras, especialmente aquelas de países em que a sociedade civil é mais organizada e fiscaliza com mais rigor o setor financeiro, podem sofrer algum tipo de prejuízo reputacional se for descoberto que elas estão investindo em empresas ligadas a desmatamento. Esse prejuízo à imagem pode se refletir em perda de clientes, então clientes fechando as suas contas, no caso de bancos, e no caso de gestores de investimentos, perda de clientes fundos de pensão, por não terem, por exemplo, políticas mais robustas relacionadas a questões ambientais. Ao não gerenciar de forma apropriada riscos relacionados ao desmatamento, a instituição financeira também pode se envolver em questões legais. De acordo com a Resolução 4557 de 2017, as instituições financeiras supervisionadas pelo Banco Central devem implementar uma estrutura de gerenciamento de riscos para identificar, mensurar e mitigar riscos socioambientais e climáticos. Também, de acordo com a Resolução 4945 de 2021, as instituições financeiras devem estabelecer e implementar uma política de responsabilidade social, ambiental e climática. No campo das oportunidades, as instituições financeiras podem desenvolver produtos que financiem a conservação e a restauração da biodiversidade, como, por exemplo, linhas de crédito para restauração florestal e para o financiamento de técnicas de agricultura de baixo carbono, como integração lavoura-pecuária-florestas e recuperação de pastagens degradadas. No âmbito do mercado de capitais, podemos citar alguns instrumentos financeiros novos, como é o caso do Blue Bond, que é um título de renda fixa
que busca captar recursos para a criação de áreas protegidas marinhas e para o desenvolvimento de atividades da economia azul. Só como exemplo, em 2018, o governo da República de Seychelles foi o primeiro a emitir um Blue Bond soberano para financiar a expansão das suas áreas protegidas marinhas e desenvolver também atividades marinhas no país. Então, concluindo, impactos e dependências relacionados à biodiversidade podem se traduzir em riscos para as empresas, comprometendo o seu fluxo de caixa e, portanto, o valor de sua ação e a sua capacidade de repagamento de financiamento, impactando negativamente as instituições financeiras. Por sua vez, o próprio ambiente de negócios dos bancos e investidores podem gerar riscos legais, comerciais e reputacionais, também impactando o seu retorno financeiro. E do lado das oportunidades, alguns instrumentos financeiros novos têm surgido para financiar a proteção e a restauração da biodiversidade, como é o caso dos Blue Bonds.